Bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. Hoje fez muito frio à noite. Agora acordou com um solzinho meio sem vergonha, sabe aquele que quer sair e não quer? Mas ele tá ali. Que Deus nos abençoe, que seja mais um dia na presença dele. Hoje eu vou começar uma série falando sobre oração. Vocês lembram que o último versículo que eu li da armadura de Deus... Oi, gente, desculpa. Era sobre oração. Que era para orar em espírito em todas as ocasiões, com orações, súplicas e por todos os santos. Então eu linkei aqui 13 motivos pelo qual nós devemos orar, todos eles com versículos bíblicos. E eu achei muito interessante porque a gente já faz essa oração normal, mas eu nunca nunca reparei que ele era bíblico, né? Que tinham respaldo bíblico. Então eu vou estar falando sobre cada um deles, não sei quanto tempo vai durar, né? Mas a gente vai falando, vai lendo a palavra de Deus e vai comentando um pouquinho. Depois, e se vocês tiverem algum que venham na mente de vocês, por favor falem, que se não tiver entre os meus 13 linkados aqui, estarei colocando e falando também. Vamos para o primeiro? Por perdão dos pecados. Esse texto está lá no Salmo 32, vamos lá abrir o Salmo 32, dos versículos 3 a 6. E diz assim a palavra do Senhor: Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo da seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Ou seja, devemos orar a Deus confessando os nossos pecados. E pecado tem nome. Eu escuto muito o pessoal falar isso, o pecado tem nome. Essa questão de pecado generalizado, no atacado, não é assim que Deus funciona, não. É do varejo. Confissão de pecados no varejo. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo. Senhor, me perdoa por exatamente isso. Não é Senhor, obrigado, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não. Tem que ser um a um. Temos que realmente nos arrepender. Porque assim, quando você fala assim, perdoa os meus pecados, a impressão que dá é que a gente não reconhece quais são os pecados que nós temos cometido. Quando a gente vai falando um por um, nós vamos nos tocando de cada um deles e Deus vai nos dando a oportunidade de nos arrependermos. Por exemplo, eu já menti muito. Gente, quando tá frio é horrível. Eu já acordei faz tempo. Eu tô acordada desde as 6 horas da manhã. E para mim aqui já são 8h10. Mas quando tá o tempo frio, eu passo o dia inteiro assim. Desculpem, vamos lá. Quando eu mentia, eu já era normal. Eu fazia como se fosse bebendo água. Para me arrepender desse pecado, não bastava chegar e falar, Deus perdoa os meus pecados. Não, para me arrepender de verdade, Senhor, me perdoa pela mentira. Me perdoa porque eu tenho sido mentirosa. Porque a tua palavra diz que Satanás é o pai da mentira e eu não tenho parte com ele. E eu me arrependo, Deus, da mentira. E eu te peço, Espírito Santo, que a partir desse momento o Senhor me ajude a não mentir mais.
É assim que tem que ser feito. É orar mesmo, colocar diante de Deus. Se for para chorar, chora, irmão, chora, se arrepende mesmo. Quando a gente não se arrepende de alguma coisa, a gente não chora, fala, caramba, eu não devia ter feito aquilo, a gente não chora. A mesma coisa. Devemos orar pedindo perdão dos nossos pecados, um a um. Próximo versículo vai estar em Romanos. Roubaram Romanos da minha Bíblia aqui. Romanos 8, 26. E fala assim a palavra do Senhor. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa oração eu linkei como pedindo pelo auxílio do Espírito Santo, que foi o que eu acabei de falar sobre a mentira. A gente pede perdão pelos pecados e logo depois pede para o Espírito Santo ajudar para que nós possamos cumprir com aquilo. E também, não só isso, muitas vezes a gente não sabe nem como orar, como chegar para Deus e falar para Deus que é daquela forma que a gente está pedindo. E o Espírito Santo, vamos dizer que ele fosse o nosso tradutor. Ele chega para Deus, sabe a intenção do nosso coração e ele leva a Deus a intenção do nosso coração. E olha só, no versículo seguinte, no 27, fala exatamente isso. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que adianta fazer orações lindas e maravilhosas? Tem gente que eu falava assim, gente, as orações são tão lindas. A pessoa fica meia hora orando. Quando eu vou orar, eu não acho que eu não levo 10 minutos. Eu falo, Deus, tem alguma coisa errada comigo. Mas o que vale não é a oração, é a intenção do seu coração. Muitas vezes, eu não estou falando que todas as orações de 30 minutos são orações hipócritas. Muitas vezes as pessoas já têm uma vida tão grande de intimidade, de oração com Deus, que elas realmente levam aquele tempo todo e aquele tempo ainda é pouco, se bobear. Mas tem pessoas que oram tudo isso, mas elas estão orando apenas da boca para fora, porque a intenção do coração dela não é nada daquilo. E o Espírito Santo vai interceder e sabe qual é a intenção e sabe como que ele vai interceder. E por exemplo, às vezes a pessoa está orando por uma coisa e o Espírito Santo está intercedendo para Deus. Traz salvação para essa pessoa. Traz o entendimento a ela de que forma que ela tem que ser, que ela tem que mudar a hipocrisia dela. Cada um é diferente e somente o Espírito Santo sabe disso. Eu acho isso tão maravilhoso, tão lindo. Como nós somos especiais e únicos para o Senhor. Cada um é único para o Senhor. Ele trata cada um de uma forma diferente. Ele não trata todo mundo no atacado. Todo mundo errou. Todo mundo que fez esse pecado vai acontecer isso. Todo mundo vai acontecer. Não. Cada um ele trata de uma maneira diferente. Eu não lembro agora onde é que está o versículo. E eu sempre confundo Elias com Eliseu. Mas eu, se não me engano, acho que era Elias. Depois que ele lutou contra os profetas de Baal e mostrou que Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, é o Deus maior, é o Deus dos deuses. Ele se acometeu de uma depressão, se escondeu numa caverna e Deus tentou chamar ele de várias formas, né? Aliás, Deus mexeu, por exemplo, ele queria que Deus falasse com ele, aí veio um grande vento e Deus não estava ali. Veio um grande terremoto e Deus não estava ali. Aí Deus veio para ele numa brisa suave. Mas às vezes Deus vai vir para você no terremoto. Deus vai vir para você na ventania. Mas Deus também vai vir para você no pousar de uma borboleta,
no seu ombro, ou você está contemplando Deus na natureza, você está contemplando a natureza e Deus fala com você através dela. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Não existe uma apenas. E essa é para mim, uma das grandes maravilhas. É a forma como é um Deus tão grande e eu tão pequenina, mas Ele trata comigo de uma forma diferente de que Ele trata outras pessoas. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar por aqui porque os outros 3 vão ser iguais. Para mim vão ser mais ou menos na mesma linha. Então nós vamos ficar por aqui, vamos orar para que Deus nos abençoe e o Espírito Santo esteja conosco. Deus maravilhoso, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, aplicando o que nós aprendemos, nos revista da tua armadura. Deus, calce os nossos pés com as sandálias do Evangelho da paz. Firma os nossos passos nessas sandálias do Evangelho, Senhor, que possamos pregar a tua palavra dia a dia. Coloca em nossa mente o capacete da salvação. Nos revista com a couraça da justiça. Que empenhamos o escudo da fé. Que estejamos contra as ciladas do inimigo, que as ciladas jamais nos alcancem. Que sejamos sempre empenhados com a espada do Espírito, Senhor, no nome de Jesus. Que a espada do Espírito seja sempre empenhados por nós, pois é a tua palavra, Senhor, é a tua palavra. Deus, eu sei que no momento eu estou esquecendo alguma armadura, mas que o Senhor possa, Deus, no nome de Jesus, nos revestir dela e nos lembrar dela. Agora, Pai, eu te peço que o Senhor lembre a nós cada pecado cometido, para que possamos, Deus, em nome de Jesus, estarmos diante de Ti, confessando cada um deles, nos arrependendo, sendo limpos pelo sangue de Jesus. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda na nossa fraqueza, para que possamos, Deus, no nome de Jesus, estarmos limpos diante de Ti, para cumprirmos o propósito que o Senhor tem para nós. Nos abençoa nesse dia, que possamos honrar e glorificar o Teu nome, e acima de tudo, fazermos e cumprirmos o que o Senhor tem para nós hoje. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Que seja mais um dia na presença do Senhor. Um abraço.